Olá, calma aí. Certo. E aí, assim, eu deixei realmente a sala livre, né, para vocês entrarem sem precisar de ter alguém para aceitar vocês, né? A gente vai entrando de acordo com as nossas possibilidades, certo? E aí a proposta do nosso grupo de leitura aqui, né, uma leitura com Carol, é que a gente possa falar sobre as coisas que mexeram mais, né, na leitura do livro. Para facilitar, para ficar mais didático, a gente dividiu o livro em 4 partes, porque são 4 encontros, né? Agosto, setembro, outubro e novembro. E aí, os primeiros 3 capítulos a gente vai conversar hoje, se Deus quiser vai dar tempo, né, para a gente falar sobre esses 3 capítulos, porque realmente, por mais que seja uma leitura fluida, ela não é uma leitura leve, né? Ela escreve para ser compreendida, porém, é uma leitura bem profunda, né? E, enfim, né, eu vou compartilhar com vocês aqui que eu fui tirando algumas partes do livro que foi me chamando a atenção e fui colocando aqui para vocês, tá? A Camila colocou boa tarde, Bruna, boa tarde, por mim ok, Catherine também, certo. Deixa eu compartilhar aqui, tá aqui. Mas vai correndo para poder assistir uma aula enquanto o paciente não chega. Eu vou mandar já para você a lista. Que a Maria Fernanda está com o áudio aberto, certo. Ok, pessoal. Então, esse é o nosso livrinho. Oi, né, eu estou com o áudio aberto? Não, Desculpa. Maria, eu desliguei o teu áudio só porque você estava falando com alguém aí eu desliguei, mas fica à vontade, tá? Perdão, eu acho que ligou sem querer, que eu estava chegando aqui na clínica para poder parar. Perdão, acho que eu apertei sem. Nem se preocupe, tudo bem, tranquilo, viu? Então, o nosso livro, né, desse semestre, Mulheres que Amam Demais, quando você continua a desejar e esperar que ele mude, né? Esse livrinho aí que eu achei muito legal, o pessoal já compartilhou no grupo, ele em PDF, para poder facilitar a leitura do resto do grupo, né? Muito legal, tá bom? E aí a gente vai começar, cadê onde é que eu passo aqui? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Pronto. Pronto. Logo no início, né? A gente já vai começando logo, tá, pessoal? Vamos começando logo aqui para poder ir aproveitando o nosso tempo o máximo possível, que é um tempo curto, né? Então, logo no início, no prefácio mesmo, né? Na página 11, ela vai tentando explicar qual é, né, a proposta do prefácio mesmo, né? Fazer um resumo para a gente do livro, né? E aí, qual é a proposta do livro? E ela tenta definir para a gente o que significa isso, o título que ela escolheu, né? Mulheres que Amam Demais, né? E aí ela coloca aqui, quando o nosso relacionamento compromete nosso bem-estar emocional e talvez até mesmo nossa saúde e segurança física, estamos definitivamente amando demais, né? Eu acho que o que é mais forte, acho que o que é mais forte nesse livro é justamente o fato de muitas de nós aqui, porque tem muitas terapeutas, eu imagino aqui, né? Se identificar, né? Inclusive a própria autora, vocês que conseguiram ler, né? Ela fala que ela mesma se identifica, né, com esse amar demais, né? Mas vamos lá, vou trazendo algumas questõezinhas aqui para vocês, e aí qualquer coisa vocês me interrompem, a gente vai se organizando aqui, tá bom? A gente vai construindo aqui um ritmo, tá bom? Então, logo na página 12, ela diz aqui, né? Amar se torna amar demais quando o nosso parceiro é inadequado, indiferente ou indisponível e, contudo, não conseguimos abrir mão dele. Na verdade, o desejamos e precisamos dele ainda mais. Passaremos a entender como nosso desejo de amar, nossa ânsia por amor e nosso amor em si se torna um vício. Essa comparação que ela faz do amor com vício, na minha percepção, facilitou muito
observar quando o amor ele é um adoecimento, né? Quando ela faz essa comparação. O que é o amor, né? Que aí depois ela vai falar sobre isso, e o que é o vício, o que seria o vício, tá? E aí ela continua na página 12, né? As mulheres que amam obsessivamente são cheias de medo. Oi, Sirlene! Bem-vinda! Oi, Fabi! Oi, saudades! Saudades! É que eu estou vendo só alguns aqui do lado, tá? Porque eu vi a Sirlene apareceu aqui. Então, são cheias de medo as mulheres que amam demais, né? Elas têm medo da solidão, medo do desprezo, medo do desvalor, medo da indiferença, do abandono ou da destruição. Damos nosso amor na esperança desesperada de que o homem por quem somos obcecada afaste nossos medos, né? A gente tem esse pensamento que essa pessoa, né, vai afastar toda a possibilidade de sensação de abandono, todos esses medos que eu falei com vocês aqui, que essa pessoa, por mais que seja completamente inacessível e tudo isso que ela colocou aqui, vai ser capaz de fazer isso por nós. É muita incoerência, né? É lógico, a gente está falando de um adoecimento, é muita incoerência, né? E aí a gente vai entender aqui, nesses primeiros 3 capítulos, o porquê que, mesmo sendo incoerente, a gente se baseia nisso, certo? Para sustentar essas relações onde a gente ama demais, tá? Posso fazer um comentário rápido? Sim, Marcele, por favor. Boa tarde a todas. Boa tarde, pode falar. Boa tarde. Eu te interrompi? Você ia dizer alguma coisa? Eu só ia dizer assim, abram mesmo o microfone de vocês, porque como eu só estou vendo alguns aqui, e alguém estiver levantando a mão assim, eu não vou conseguir ver, entendeu? Então, para fazer exatamente como tu falou. Pode falar, Marcele. É só um comentário mesmo de uma percepção até muito mais pessoal, né, do que profissional, vamos dizer assim. Até essa definição que você colocou aqui agora, nessa citação. Quais são os medos dessa mulher que ama demais, né, de acordo com a autora. E aí eu fico pensando, é claro que ela traz, assim, muito dos excessos mesmo, né, é muita essa questão do demais mesmo, do excesso, do adoecimento e tudo mais, mas se a gente for para pensar, né, quem de nós que nunca sentiu medo da solidão, do desprezo, do desvalor, da indiferença, né, do abandono, da destruição? Então, assim, quem de nós nunca sentiu? Então, claro que ao longo do texto a gente vai avançando mesmo nesse entendimento, isso vai ficando um pouco mais claro, mas isso acaba remetendo, né, a tantas coisas nossas também, e experiências, né, que a gente já teve, mesmo que a gente não se identifique com esse perfil. Sim. Completamente, né, não seja uma identificação completa, mas algumas coisas existem de identificação. E até mesmo numa sociedade patriarcal, né, Marcele, onde a gente entende desde que a gente existe, ou até antes disso, até não, né, bem antes disso, que a mulher ela só tem felicidade, ela só vive bem se ela tiver com alguém, né? Acho que até no livro da Regina Navarro Lins, que a gente leu no semestre passado, né, Cama na Varanda, e que a gente vê todo o histórico do ser casal, né, ela colocou sobre isso, né? A gente aprendeu que a gente só vai ser feliz, a gente só tem condições de ser feliz se for com um par, né? Com alguém, com um homem do sexo oposto, além de tudo, né? Então, isso já vem Nós tatuado somos por ensinadas a amar demais, né? Nós fomos ensinadas a... Exatamente. Sim, e eu ia falar também, né, que eu vim de uma geração das princesas da Disney, né? Onde a gente acreditava num príncipe encantado, né? Aquele homem que ia resgatar a gente de todos os perigos, né? Que ia estar ali o tempo todo do nosso lado, ia amar incondicionalmente. E é isso aí, acho que tem um pouco a ver também, né? Exatamente, Nicole. Nicole está falando de onde? Do Rio de Janeiro, Niterói. Niterói, Rio de Janeiro. Bacana, bacana. Pois é, os contos de fadas, né, eles podem ser interpretados de diversas formas, mas uma delas é essa coisa da passividade da mulher, né,
da mulher que espera por alguém que salve, né? Que está lá, que não se movimenta, né? Que vai chegar alguém no cavalo branco com a espada, dizendo, né? Que, né? Estou aqui para te salvar, né? E não você pelas suas próprias pernas, pela sua própria coragem, atitude, né? Se bem que, né? As princesas da Disney, né? Há algum tempo, alguns poucos anos estão se refazendo, né? A Sim, Valente, né? A sim, sim, Moana, sim. né? Já vem com outro aspecto, justamente depois de tantas críticas e tudo, né? A Disney tem modificado esse olhar também para o papel da mulher, porque é uma questão histórica, né? É histórica, é Sim. social, né? E aí vai se reconstruindo mesmo. E agora tem também as séries coreanas, né? Que também trazem um pouco disso, né? Não sei se você já assistiu as séries coreanas dos Nunca adolescentes. assisti. Também traz um pouco desse negócio, né? Do mocinho que vai, apesar da mocinha ser empoderada, ele também salva ela de vários perigos, inclusive coisas assim. Você sabe, parece até filme da Marvel às vezes, né? Aham, olha só, não conheço. Loucura, loucura. Uhum. Eu Então, estava esse medo tá... pensando, Vai, é, Fabi. não, eu estava pensando uma coisa, né? Quando eu li essa parte, de que esses aqui traz esses medos assim com muita clareza, né? Mas que isso fica muito confuso às vezes, na dinâmica de funcionamento, assim. Tanto eu acho que tanto para assim, eu me vi como pessoa, né? Olhando para isso, como às vezes para a pessoa, por toda essa questão que você falou, dessa educação, né, patriarcal, de que a pessoa vem, não é que eu sou insegura, não é? Então, às vezes parece uma mulher super empoderada, super ciente dela mesma, né, muito potente em vários aspectos, mas que tem aquela crença de que, nossa, agora já estou com tal idade, né, quero ter filhos, então quero encontrar alguém, e aí acaba se submetendo, né, sem se dar conta desses medos, daquilo que é singular e inseguro dela, de tentar cumprir esse papel, né, que socialmente se espera, e aí se submetendo, porque eu acho que assim, para mim foi muito assim, você começa a ler, você começa a lembrar de um monte de gente que você já atendeu, atende, e que traz essa questão da submissão nas relações, né? Que eu acho que é muito mais do que amar demais, esse submeter demais, né? Porque a questão do amor aí, para mim, já ficou uma interrogação desde o início do livro, assim, né? Amar demais, mas de que amor a gente está falando, né? Pois é, e ela coloca isso, né? Tem uma parte que é bem simbólica, eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu passando aqui se aparece. Não chegou ainda lá. Mas ela fala isso, né? Que o problema não é amar, né? O problema é que tipo de amor é esse, né? Que é uma Isso. obsessão, né? Então, na página, deixa eu ver aqui vocês. Opa, Isso aí eu também achei bem interessante. deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Sublinhei também. Ai! Pera. Pronto, na página 14, né? A maioria dos homens, deixa eu ver onde foi que eu botei aqui. A maioria dos homens que sofrem na infância, esse é um ponto muitíssimo importante para a gente ter conhecimento mesmo, né? A maioria dos homens que sofreu na infância não desenvolve um vício em relacionamentos. Devido a uma interação de fatores culturais e biológicos, geralmente eles tentam se proteger e evitar seu sofrimento por meio de buscas que são mais externas do que internas, mais impessoais do que pessoais, tendem a se tornar obcecados por trabalho, esportes ou hobbies. Isso aí, né, foi a autora falando o porquê que ela fala, na grande maioria, de mulheres, né? No livro, ela fala sobre as mulheres que amam demais, não porque não dos homens que amam demais. Ela diz que a frequência é muito menor, né? E essa interação de fatores culturais e biológicos, né, é muito determinante para que sejam, sim, as mulheres, né, que se coloquem muitas vezes em situações de codependência, né, em relações abusivas, né, e não os homens. Né? E, historicamente, a gente não pode ver uma coisa, né, dentro de uma bolha, né?
Ah, não, porque se for pensar em força, a mulher também tem força, né, para subjugar, a mulher pode ser manipuladora e blá, blá, blá. A questão é muito maior do que essa, tá certo? Então, assim, é uma questão histórica e, né, desde que os homens descobriram que faziam parte da geração de um bebê, nós, mulheres, sofremos, né? Quando acreditava-se que era a mulher responsável por tudo isso, né? Digamos que, não que fôssemos mais, né? Mas que éramos mais respeitadas, vistas mais como divindades, inclusive, né? E não como seres humanos, né? Mas, enquanto divindades, a gente ainda tinha um pouco de respeito, e depois disso, né? Aconteceu tudo que vocês, né? Imagino, saibam, se vocês não sabem, né? Interessante que procurem entender um pouco do histórico do ser casal. Quem já estava aqui no grupo, né? No semestre passado, já viu um pouquinho, já leu um pouquinho sobre isso, né? Mas entender um pouco esse histórico me parece muito importante, tá certo? Então, por isso que ela faz esse adendo aí com relação ao que os homens, né, como é que os homens apresentam, né, esses comportamentos, né, quando vem de uma infância aí mais problemática, tá certo? Cadê aqui? Pois é, amar demais é principalmente um fenômeno feminino, né? Infelizmente. E aí a gente chega no capítulo 1, tá? Carol, Oi. Diz, tá me cara. ouvindo, né? Bem, Tô te ouvindo, pronto. sim. É interessante, né? Tudo que vem sido falado agora, mas principalmente esse do amar ser um fenômeno feminino, e do que você tinha falado anteriormente, né? Que tem uma autora que é uma pesquisadora que eu gosto demais, que eu tenho lido muito, que ela diz assim, Qual o que nome as dela? mulheres... É a Zanello, né? A Zanello, Valesca imaginei que fosse Zanello, Sim. né? É a minha cara, né, cara? Eu só falo dela. Mas assim, que ela diz, né, num livro dela, que os homens aprendem a amar muitas coisas, as mulheres aprendem a amar os homens, né? E eu acho que cabe muito nessa questão de quem sofrer com essa codependência serem mais as mulheres, porque o que nos subjetiva, né, é o dispositivo amoroso, né? A mulher, para ser feliz, ela tem que casar, a mulher, para ser feliz, ela tem que estar num relacionamento, né? E os homens não, né? É tão interessante que, assim, numa roda que a gente está conversando, normalmente as mulheres vêm falar sobre homens, sobre relacionamentos, e os homens, eles vão falar de muitas outras coisas. Então, acaba sendo um pouco lógico mesmo, né? Já que os homens, eles são socializados e se subjetivam para amar muitas coisas, né? Então, eles acabam se tornando viciados ou dependentes de outras coisas, de coisas mais, senão dos relacionamentos, né? Isso, exatamente, Catherine. Essa frase da Zanello, para mim, assim, ela diz muito, né? Muito. Excelente, excelente. E até Né? quando eu faço esse convite para a gente conversar mais sobre relações amorosas, uma das coisas que eu coloco é isso, assim, normalmente, num bate-papo entre as amigas, esse é o primeiro tema, né? E não porque eu acho legal que seja o primeiro tema, né, entre as mulheres, mas porque já fala de uma angústia muito grande. Eu preciso falar sobre isso, né? Isso me Que corrói, move, né? né? Exatamente, né? Não que eu acredite que sim, né? As mulheres devem viver em prol, né? Viver pensando sobre Sim. isso, né? Mas nessa sociedade, né? Que a gente está transformando, fazendo justamente assim também esse grupo, né? Ainda as relações amorosas, elas são muito cruéis com as mulheres, né? Uhum. E a gente está E também... como a Fabiane falou, né, tinha falado, assim, na clínica, isso começou a me despertar também, porque na clínica começou a chegar muita demanda, ou na verdade, uma grande quantidade de pessoas, de mulheres que chegavam, elas traziam demandas voltadas a relacionamentos, né? E mesmo que na época eu nem estudasse tanto relacionamentos, e nos homens acabava chegando demandas bem diferentes, demandas mais diversificadas, né? Demandas muitas vezes voltadas ao trabalho. Sim, E como a Zanella mesmo diz, né, que são demandas que as formas de se subjetivar dos homens, né, que tem a ver com o trabalho mesmo, né, com o financeiro, com essa potência que vem aí desse sucesso profissional, né? isso. Mas sabe que
eu estava, assim, eu tenho uma percepção, Catherine, um pouquinho diferente Sim. de uma mudança também no perfil dos homens que chegam à clínica, né? É assim, eu tenho uma clínica predominantemente masculina, né? Não só de pessoas LGBT, mas de muitos homens héteros. E sabe que é impressionante o quanto eles têm vindo por questões de relacionamento, por término, por relacionamento que não está indo bem, por se sentir, às vezes, inferiorizado num relacionamento, né? E ontem eu até atendi uma pessoa que eu achei bem interessante, assim, ele veio, claro, por ter tido ele teve uma situação em que ele machucou o pênis numa relação e precisou até, inclusive, romper o freio ali na glande e ele precisou se submeter a uma cirurgia, mas isso já fazem 6 meses, e depois disso ele teve um episódio em que ele teve uma perda de ereção e isso voltou a acontecer. E ele trouxe isso como uma preocupação inicial, né? Tem conversado muito isso com a namorada, noiva e tal, mas ele veio falando, achei muito interessante. Essa é uma questão, mas eu tenho percebido o quanto isso tem interferido na minha relação e no bem-estar, no meu bem-estar como um todo, né? Eu pensei, nossa, que fala de um cara, assim, entende? Né? E porque, claro que, digamos, isso é figura para ele no momento, mas ele se dando... E aí ele trouxe uma série de coisas da relação dele, da ansiedade dele, do relacionamento dele com as pessoas. Então, eu tenho visto muitos homens vindo falar, inclusive, dos relacionamentos com suas mulheres, entende? Ou namoradas, ou... Eu acho que isso é um avanço, sabe? Para essa questão da subjetividade masculina também. Mas é claro que... no geral, o tema da mulher, 99% das vezes é falar do parceiro, né? Isso e eu acho que para os homens, talvez, esses homens, eu penso que também, assim, os homens que chegam à clínica são homens que já têm um outro processo, assim, né? Era isso de que eu ia comentar. de se perceber, de ver que terapia é uma coisa legal, né? Tenho visto muitos homens, por exemplo, trazendo a sua questão da paternidade, que eu acho maior barato, entende? Se revendo, sendo pai de menina, como é que lida com isso, como é que educa seus filhos meninos, essa masculinidade, que eu acho um maior barato, assim, também, pais de crianças pequenas. Então, eu vejo que eles começam a trazer, mas realmente, esse público que chega é um recorte pequeno, né, dos homens que aceitam psicoterapia, por exemplo, mas tem me chamado a atenção de qualquer forma, assim, sabe? Dessa preocupação, desse olhar para a relação com a vida, com as outras pessoas também, sabe? Acaba que eu acredito que isso é reflexo, né? Acaba sendo reflexo do que a gente já tem discutido tanto, né? Falado tanto, trazido tanto, se posicionando de uma forma diferente, né? Sim, sim. E para mim, assim, né, eu vejo que realmente a porcentagem de homens no consultório é bem menor do que a porcentagem de mulheres, né? Acho que a Fabi é uma exceção, assim, de ter uma clínica, né? A maioria de homens, né? Muitos dos homens que vêm para o consultório, no caso no meu, né, vêm acompanhando os seus pares, né? Então, assim, não é, assim, são pouquíssimos que vêm para terapia, para psicoterapia individual mesmo, né? Mas, assim, talvez, eu já ouvi falar muito também dos homens que querem ser atendidos por outros homens, né? Enfim, né? Mas assim, interessante a gente perceber que também existe aí uma mudança, né? Uma transformação no olhar do homem, né? Nas relações amorosas, né? Até um parênteses, assim, eu tenho um colega, minha irmã trabalha como gerente numa loja que tem enxoval de bebê, faz gestar day para as mães, né, com fisiopélvica e tal, e que trabalha com enxoval e tudo, assim, para bebê. E aí eles queriam fazer um evento Dia dos Pais, falaram comigo e tal, eu falei, sugeri uma roda de conversa, né, para os papais e tal, e aí indiquei um colega meu, que é psicólogo, e que tem bastante experiência com isso, e aí elas ofereceram, assim, era chopp, churrasco e roda de conversa, né, de homens. E foi muito interessante que eu falei, isso foi sábado passado, né? Eu falei com esse meu colega e foram uns 18 pais, e assim, durou 3 horas a roda. Isso porque esse meu amigo disse assim, gente, vamos acabar, porque o pessoal, ele, né, tinha um outro compromisso, porque diz que eles não paravam mais de falar, assim, falar, né, e alguns disseram até assim, nossa, eu vim a princípio meio assim, vim pelo churrasco, mas quanta coisa aqui que a gente pôde falar que a gente não fala em lugar nenhum. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, né, dos avanços que estão
acontecendo. Eu achei muito legal, assim, as pessoas terem ido e terem dado esse retorno, né? Todos os pais bastante jovens, alguns com as mães, com as mulheres gestantes ainda, né? E outros pais aí de crianças pequenas. Então, parece que foi uma experiência bem legal. Ai, que bom, Fabi. É bom, é muito bom ver esses exemplos, né? Eu acho que dá uma esperançazinha, assim, no coração, É né? verdade, Né? verdade. E aí apareceu aqui a frase que eu queria comentar com vocês, né? Amar demais não significa amar homens demais, se apaixonar vezes demais, ou ter um amor genuíno demais por outra pessoa. Na verdade, significa ser obcecada por um homem e chamar essa obsessão de amor, permitindo-lhe controlar suas emoções e grande parte dos seus comportamentos, percebendo que isso influi negativamente em sua saúde e seu bem-estar, e ainda assim se vendo incapaz de desistir. Significa, essa frase é perfeita, significa medir o grau do amor pela profundidade do tormento, né? Assim, essa parte assim do livro, né, na página 23, no capítulo 1, para mim, explica muito do que ela quer trazer para a gente, mostrar a gravidade da coisa. Você queria falar, Maria Lucrécia? Não, e coloca aqui, né, a profundidade do tormento. É muito forte isso daqui. Exato. Leva a gente a refletir muito a respeito do que é o amar. Exatamente, né? É isso mesmo. A Rosélia colocou aqui, o casal tem mudado positivamente e penso que parte dessa mudança é de responsabilidade da mulher. Temos nos posicionado de forma mais assertiva. Eu concordo, Rosélia. Concordo, assim, eu acho que o fato da gente não aceitar determinadas coisas, a independência financeira conta muito para que essa submissão, né, não seja aceita, né? Eu acho que o que está pegando, porque assim, no consultório eu atendo muitas mulheres que são super bem-sucedidas, né, mas têm uma imaturidade emocional muito grande, né? Então, assim, acho que a gente correu atrás para não precisar se submeter financeiramente a esses homens, né? Só que acaba que a gente deixou de lado, e a gente está correndo atrás disso, né? Do nosso amadurecimento emocional mesmo, do nosso crescimento emocional, né? Então, a dependência afetiva, né? Mulheres super bem colocadas no mercado de trabalho, sentem uma dependência afetiva, e eu estou falando aí do meu recorte, logicamente, né? Uma dependência afetiva muito grande dos homens ainda, né? Não sei se vocês percebem o mesmo, né? Mas passando um pouquinho aqui na frente. Então, a gente pula para a página 24, gente, onde ela diz o seguinte: todas as famílias doentias têm em comum a incapacidade de discutir problemas básicos. Então, esse pulo que a gente fala aqui dessa temática, né? O que significa o amar demais? E aí ela passa a falar das famílias, é porque a Nordwood, né, ela fala que essas pessoas que apresentam uma codependência, elas vêm de famílias disfuncionais. E a partir daqui ela vai explicar o que seriam essas famílias disfuncionais. Então, a gente está falando um pouco sobre a origem das mulheres que amam demais, tá certo? Então, ela diz o seguinte na página 24. Todas as famílias doentias têm em comum a incapacidade de discutir problemas básicos. Podem haver outros problemas que são discutidos, frequentemente, ad nauseam, mas não costumam abranger os segredos fundamentais que tornam a família disfuncional. E aí ela continua. É o grau de segredo, a incapacidade de falar sobre os problemas, em vez de sua gravidade, que define o quanto uma família se torna disfuncional e seus membros são prejudicados, certo? A família, ela diz ainda, né? A família disfuncional é aquela em que os membros têm papéis rígidos e a comunicação é severamente restrita às informações que se encaixam nesses papéis. Além do mais, esses papéis rígidos, né? Eles, como numa família, né? Aparece aí uma criança que se torna adolescente, que se torna adulta, né? Porém, esse filho, ele não é acompanhado nesse processo de amadurecimento, né?
ele é cuidado como se ele sempre fosse, por exemplo, aquela criancinha indefesa, incapaz de se cuidar, barará, com 40 anos, né? Quantas histórias, né, de relacionamentos, né, a gente não vê nesse perfil, tá certo? Então, assim, são famílias que não conseguem fazer, né, perceber qual é a necessidade de cada membro da família, e não conseguem se ajustar criativamente, falando um pouco aqui no gestaltês, né, mas perfeitamente compreensível no geral, se ajustar criativamente às necessidades de cada um da família, né? Então, se espera que seja um quartel, né? Todo mundo tem que funcionar da mesma forma. E não funciona dessa forma, né? A gente sabe que não funciona. Tá certo? Continuando aqui. Vamos aqui para a página 25, a página seguinte, que ela diz o seguinte, né? Assim, aprendemos a não acreditar nas nossas próprias percepções. Tá aqui. Ou em nossos sentimentos. Porque no momento em que todo mundo é cuidado da mesma forma, né, como um quartel, é esperado mesmo, parará, 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 e os sentimentos não são validados, e aí sentimentos são vários, né, a pessoa compreende que aquele sentimento, isso na vida adulta, não é válido, né? Então, às vezes, a minha própria percepção de perigo não é validada por mim mesma, porque quando eu era criança, os meus sentimentos não eram validados. Vocês estão compreendendo? Se não fizer sentido para vocês, né? E se quiserem acrescentar alguma coisa, vocês abrem aí o microfone e falam, tá certo? Então, ela continua, né? Como nossa família nega a nossa realidade, também começamos a negá-la. E isso prejudica muito o desenvolvimento de nossas ferramentas básicas para viver e lidar com pessoas e situações. É essa deficiência básica que opera nas mulheres que amam demais. Nós nos tornamos incapazes de discernir quando alguém ou algo não é bom para nós. Não confiamos em nossos sentimentos, não usamos para nos guiar. Em vez disso, somos atraídas pelos próprios perigos. Percebam aí o pulo, tá certo? Em vez disso, somos atraídos pelos próprios perigos. E devido a essa atração, sofremos ainda mais danos, porque grande parte daquilo pelo que nos atraídas é uma réplica do que vivemos enquanto crescíamos. Nós nos magoamos de novo, certo? Então, só vou botar aqui no mute. Onde é que está fazendo barulhinho, hein? Gente, vocês puderem botar o mute de vocês, que eu estou escutando um barulhinho aqui, não estou conseguindo identificar quem é. Certo? Certo? Então, assim, a mulher não valida os seus sentimentos, né? E, além de não validar esses sentimentos, ela é atraída por situações de perigo. Por quê? Porque é o que é familiar para ela. Mulheres que vêm de famílias disfuncionais, né, que sofreram violência de todos os tipos, né, ou de qualquer um dos tipos, violência emocional, né, física, sexual, seja ela qual for, né, é isso que ela conhece, né? Pronto. É isso que ela conhece como familiar. Então, ela é atraída para esse tipo de situação. Vocês entendem? Certo? E essa atração, né, ela vem muito dessa necessidade de um desejo de tentar refazer essa história e inconscientemente dar um final diferente para isso. Então, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Atraído pelo que é familiar, e quando a gente vem de famílias disfuncionais, esse familiar é algo perigoso, é algo adoecido, tá certo? E aí seguimos para a página 32, que diz o seguinte: quando nossas experiências da infância são muito dolorosas, com frequência somos inconscientemente levadas a recriar situações parecidas durante toda a nossa vida, em uma tentativa de ganhar domínio sobre elas. Foi o que eu acabei de colocar para vocês, né? E para ganhar domínio sobre elas, a gente tem que controlá-las, né? Que aí é um outro ponto que ela vai falar mais aqui na frente, tá certo?
a sensação de domínio sobre essas situações, né, ela só vai vir a partir do controle. E aí, para a gente controlar, a gente tem que se sentir importante, mas a gente não vai pular para isso agora. Aqui ela fala, gente, na página... Olha. Opa. Ela vai definir na página 34 o que são lares disfuncionais. E aí ela diz o seguinte, são lares onde ocorrem uma ou mais situações dessas. Abuso de álcool e outras drogas. Comportamentos compulsivos, e aí esses comportamentos compulsivos ela define como comer, trabalhar, limpar, jogar, gastar, fazer dieta e se exercitar compulsivamente. Esses são comportamentos viciantes, assim como processos doentios progressivos. Entre muitos outros efeitos nocivos, realmente interrompem e impedem o contato honesto e íntimo com uma família. Quando a gente pensa em comportamento compulsivo, né, a gente não leva em conta algumas coisas que ela colocou aqui, né? Como trabalhar como sendo um comportamento compulsivo também, né? O limpar, o jogar, o gastar, né? Então, isso já está falando de um lar disfuncional, porque quando a gente fala de famílias disfuncionais, me vem à mente, assim, que as pessoas podem entender como algo bem esdrúxulo, assim, como uma família que se bate, que se machuca, né? Ou que acontece violência sexual, né? Pedofilia, alguma coisa nesse sentido assim, mais grave, né? E aí a gente acaba deixando de olhar para outros tipos de sofrimento que são sofrimentos da mesma forma, tá certo? Carol, E aí outra... Oi, Ana posso Paula. te pedir licença? Diz. Eu não estou vendo vocês, Qua- vocês abram mesmo e falem, tá? Tá, Pode dizer. quando eu cheguei nessa parte da família disfuncional, eu tenho esse mesmo olhar que você, assim, né? Que a família disfuncional, ela tá muito mais perto da gente do que a gente imagina. E quando ela foi elencando, sabe, parte por parte, eu pensei, qual é a família que não tem disfuncionalidade, sabe? Porque até mesmo ela elenca a questão do trabalho, né? Ela fala inclusive sobre o alimentar-se compulsivo. E quando a gente pensa na criação, né, de uma pessoa, de uma criança, e na disfuncionalidade da relação, às vezes situações corriqueiras do dia a dia e que, poxa, lá na frente vão afetar de alguma maneira sim essa criança. E o que me veio quando ela foi elencando o lar disfuncional, eu pensei, qual é a família que não tem, mesmo que seja um resquíciozinho de disfuncionalidade, sabe? Foi isso que me surgiu. Sim, Ana Paula, faz todo sentido, né? E aí, assim, me parece que uma questão forte para a gente olhar, né? Toda família tem um quê de disfuncional, né? Mas como é que esse quê de disfuncional vai afetar esses membros da família? Porque aí isso nos dá já uma série, tipo um mapinha de sofrimento ali, que pode nos dar chaves para poder trabalhar com esse sujeito, né? Para diminuir esse sofrimento, que é o nosso grande objetivo, né? Diminuir o sofrimento humano, né? Então, assim, por exemplo, eu falo eu falo isso no meu livro, tá? Sobre uma família disfuncional, que foi a minha família disfuncional, né? Eu sou filha de tenho 2 irmãs, né? São 3 filhas, né? Eu sou a filha caçula, né? Na minha família tinha uma questão de violência física, certo? As minhas 2 irmãs têm um problema com comida. Elas têm efeito ioiô, certo? Elas se alimentam de forma desorganizada, tá? Assim, falando de uma forma mais não aprofundada, porque não dá tempo para aprofundar nesse sentido aí, né? Entende? Então, assim, uma psicóloga, uma terapeuta que for trabalhar com uma delas, saber qual foi a família, como é que essa família trouxe, né, questões para ela, pode facilitar uma caminhada de autoconhecimento, né? Um processo de autoconhecimento. Não no sentido da culpa, né? Porque, ai, meu Deus do céu, então eu sou mãe, ai, meu Deus do céu, então eu trabalho demais, meu filho, minha filha, tarará, não no sentido da culpa, né? Mas para que a gente gere mais autoconhecimento, né? E a gente possa trabalhar em cima disso, né?
será que eu estou trabalhando demais? Como é que será que isso é transferido para os meus filhos? Eu tô falando de mim, né? De uma reflexão minha, né? Como é que eu passo a questão do trabalhar para eles, né? Entende? Assim, então, assim, eu acho que sim, né? Agora, o que vem de forma crônica, né? Tem períodos onde a gente trabalha muito, eu estou usando o trabalho como exemplo, mas tem vários aí que vocês estão ouvindo, né? E aí, ok, né? Mas quando uma coisa é crônica, às vezes o trabalhar demais é uma forma de fugir do contato também, né? Com os outros elementos da família, né? Então, assim, são vários pontos onde a gente pode ir cavando mais um pouquinho para compreender, né, ali o trauma que foi deixado por essa família, né? Mas, assim, são muitas possibilidades. Quando eu li, Ana Paula, sobre essa... Foi em 2017 que eu li esse livro e reli agora para o nosso grupo, né? Sabe qual é a sensação que me passa? Assim, como as pessoas sofrem, sabe? E como elas não percebem que sofrem. Porque é assim mesmo, é besteira, não tem problema, né? Enxuga a lágrima, engole o choro, né? Quando a gente abre um pouco o olhar, sim, as pessoas sofrem, né? E aí, como é que isso reverbera na vida de cada um, né? Por exemplo, nessas mulheres que amam demais, por que será que essas mulheres... ontem eu escutei uma frase do tipo, por ele eu me jogaria debaixo de um trem. Uma mulher jovem, né? Numa sessão de casal, na frente do ele. Eu me jogaria debaixo de um trem. Percebe? Como é que você faz uma intervenção dessa na terapia de casal? No momento que ela fala, eu escuto e respiro. Mas Eu escuto, respiro e anoto, né? E aí, isso para mim foi um dado muito importante, que vai ser trazido em outro momento. Mas no momento que ela estava falando, não era possível mexer, porque ela precisava colocar isso, estava vindo como um vulcão, sabe, Nicole? Então não tinha como aprofundar. Mas para mim foi um dado muito importante, né? Imagino. A sua terapia de casal é sistêmica, né? Eu sou gestalt terapeuta. Eu também sou gestalt terapeuta. Por isso que eu perguntei, porque sim, eu fiquei curiosa, né? Para entender como é que você fez a intervenção nesse sentido. Se você mostrou para ela o que ela estava falando ali na hora, da fenomenologia ou não. Sim, Nicole, no momento não deu, porque aquilo ali não era figura para mim. Para eles, para mim se tornou figura, mas para eles não era. Era o conflito que aconteceu, que ela estava falando, e ela falou essa frase, mas na mesma hora eu anotei para levar em um outro momento para o processo deles, que eu achei importante isso. Entendi. Obrigada. A gente pode falar mais sobre isso também depois, tá? Claro. Então, assim, né? O que mais que a gente pode encontrar em lares disfuncionais? Comportamento sexual inadequado, discussões e tensões, né, constantes, silêncios crônicos, o não falar também, que ela diz aqui, né? Cadê o silêncio? Longos períodos de tempo em que os pais se recusam a falar um com o outro, né? Pais com atitudes ou valores conflitantes, ou que exibem comportamentos contraditórios e competem pela lealdade do filho. Gente, onde formam times dentro da família, né? Pais competitivos, um com o outro ou com os filhos, então não existe uma cooperação, e sim uma competição, quem é melhor do que quem, né? Carol, Diz, Fabi. Não, me chamou muita atenção quando eu li essa parte dos silêncios, né? Porque ontem eu estava num atendimento com um garoto trans, adolescente que eu atendo, falando justamente sobre isso, né? Ele conta de uma situação com o pai, um menino que tem uma autoestima muito baixa, e ele diz que ele tem uma vozinha o tempo inteiro, né? Ah, seu merda, tá vendo? De novo, você não conseguiu fazer as coisas, você não sabe nada mesmo e tal. E ele vai tentar, e aí detalhe, né? Ele começa a fazer academia com o pai, eles não revelam que ele é um garoto trans, então ele não começou ainda a hormonização e ele não tem força, né? Ele tem um corpo biologicamente feminino. Além de tudo, ele está começando a academia. Então, ele vai lá tentar. Só que é claro que quando é para os meninos, eles começam já com um pouquinho de peso maior,
né? Ele tem 16 anos. E aí ele vai tentar fazer um exercício e não consegue. Ele disse que era um supino lá, que o braço dele não ia. E aí ele para e vai para o banheiro e começa a chorar muito, né? O pai vem, olha para ele com uma cara feia, vira as costas e sai. E aí ele fica parado no meio da academia, sem saber muito o que fazer e tal, né? E aí vem uma instrutora que ele diz que ele resolveu insistir pela atenção dela, né? De, olha, você está começando e tal, vamos para um outro exercício. E ele conseguiu. Aí o pai, ele vai de carona de bike com o pai. No final, ele subiu na bike, acho que, pelo que eu entendi, ele vai na garupa, né? É pertinho da casa, e o pai mora em outra casa, os pais são separados, e aí ele diz que o pai, sério, não fala nada, ele sobe na bike, e ele disse assim, quando chegou perto da minha casa, ele só botou o pé no chão e virou a bike, ou seja, ele quase me jogou para a minha casa e foi embora, sem dar boa noite, né? E ele disse, e aí no final de semana eu fui para lá, e é claro, como ele diz, acontece sempre na minha família, nada se fala sobre o assunto. Então, meu pai volta a falar como se não tivesse acontecido nada, eu não me sinto com coragem, e aí ele conta da mãe, né? E aí ele disse, e me chamou a atenção porque ele diz na terapia, assim, né? E aí aqui estou eu, né? Esse merda, que se dá problema ou não, ninguém conversa, né? Foi só mais uma merda que eu fiz. Né? E tudo continuou como sempre é na minha família, ninguém fala sobre nada. Então, ele conta daí várias situações que com a mãe é a mesma coisa, né? A mesma dinâmica. Então, a mãe tem uma coisa assim, de que tudo, quando ele não está bem, ele não pode chorar. Porque se ele chora porque ele não está bem, é porque ela sente como se ela não tivesse feito alguma coisa suficiente. E ela recrimina demais ele, porque toca nas coisas dela, né? Ah, mas você não viu que... Então, eles estão tentando a harmonização, é bem difícil em São Paulo, conseguir pelo SUS e conseguir um lugar para ser atendido. Então, e ele fica frustrado com isso. Mas ela está indo atrás com ele, né? Sim. E aí só que ela xinga muito ele, ela reconhece, nos atendimentos comigo, ela reconhece isso, né? Então, ele diz que ela fala as piores coisas e no outro dia acorda, oi, tudo bem, não sei o quê. Ah, não, eu estava nervosa, mas isso foi ontem. E aí ele falou, tá, não me sobra outra coisa a não ser continuar, mas o quanto é devastador para ele, sabe? Nunca as coisas são conversadas, são resolvidas, né? E ele tem uma dificuldade enorme na terapia de se colocar, né? Então, ontem ele queria trazer um tema e ele mencionou tudo isso para me dizer o quanto era difícil ele conversar uma coisa que ele queria falar para mim, né? E aí ele disse, porque eu não sou acostumada a falar, porque na minha casa não se conversa, ele conta a história da academia, e quando eu li essa questão dos silêncios crônicos, me veio muito o atendimento de ontem, sabe? Do quanto que isso aniquila, sabe? No sentido de que aconteceu, que você sentiu... Desvalida, né? Desvalida total, assim, né? Então, quando eu... licença, Fabi, para acrescentar o quanto isso é extremamente comum, né? A gente recebe isso muito, a questão do silêncio como algo normalizado dentro do funcionamento familiar. Enquanto esse silêncio ele deixa uma marca gigante na vida adulta, nas relações que se estabelece dali em diante. Exatamente. Complexo. Aí essa pessoa que não é ouvida, né? Que não é validada, aquela coisa que a gente tenta fazer com as crianças, né? Ah, você tá com ciúme, você tá com raiva, você tá com medo, né? Nomear os sentimentos como é importante, né? Eu não sou terapeuta de crianças, né? Mas tenho dois pequenininhos em casa, né? O quanto é importante fazer isso para que ele ou ela, né? Validem o sentimento deles, né? Então, quando não acontece isso, por exemplo, esse exemplo sendo redundante, né, que a Fabi trouxe agora, né? Imagina uma pessoa dessa que começa a se relacionar com alguém, porque nas relações abusivas, a pessoa que chega, ela não é imediatamente abusiva. Ela promete mundos e fundos, né? Você é maravilhosa, você é maravilhoso, né? E aí a gente fala mais de mulheres, né, Fabi? Eu sei que você estava falando de um menino trans nesse caso, né? Mas, digamos, né, um exemplo nesse sentido, né? De uma mulher que não é validada, e aí chega um e coloca lá no céu, você é maravilhosa, você é isso, aquilo outro. E aí dá um tapa. Não, mas ele é maravilhoso.
né? E aí bate, e aí começa, né, a humilhar. Não, mas eu nunca fui tão amada na minha vida, né? E o Qual é o quanto é fundo? O comum. que é que sustenta, né? Sim, e o quanto é comum na terapia, né? Agora, você falando isso, eu lembrei, assim, às vezes a pessoa fala da outra, né? E aí as mulheres, né? Delas, não, mas olha, não, mas ele é isso, ele é, eu não quero aqui que você pense que eu tô falando mal dele, eu não quero aqui que você pense que eu não leve, então, assim, já começa a se desculpar daquilo que está saindo, entende? Num lugar seguro que é a psicoterapia, né? Então, isso também é muito comum. E é tão forte, né, que mesmo na terapia, mesmo em 4 paredes, né, isolamento acústico, sigilo, não é suficiente, porque é algo que está aqui dentro, né, que eu não posso, eu tenho que ser grata, né? Isso, Eu tenho que ser isso. Não, grata. mas ele é um ótimo pai. Aquela história, né? Não, mas quando ele não bebe, você tem que ver, olha, né? Característico das relações de codependência mesmo, né? Mas Pelo menos... essa não autorização, né? Para poder falar das coisas que doem que mesmo. doem também, né? Aí pelo menos ele paga a escola das crianças, pelo menos ele paga remédio, pelo menos isso, pelo menos aquilo, né? A política do pelo menos, né? Exatamente. Que é muito do que ela fala também, né, do comportamento das mulheres que amam demais, dessa questão da proteção desse homem, assim, de justificar todos os comportamentos dele, ou todas as falhas e faltas, enfim. Isso, exatamente. E principalmente também de moldar a nossa atitude para poder se encaixar na vida daquela pessoa, né, que está ali com a gente, né? Para que ele continue achando que nós somos importantes, né? Úteis na vida deles, né? É, isso mesmo. Até mesmo, você sabe que eu tenho um adolescente que o pai sofreu de alcoolismo, né? Minha mãe vivia falando para ele, né, que é para evitar estar em contato com o pai quando o pai pensa daquela maneira, né? Não conseguia tomar uma atitude, sabe? O pai cometia relacionamento abusivo com a mãe e com o filho também, né? O filho adolescente. Então, minha mãe estava o tempo todo ali se justificando e tentando trazer a responsabilidade para si de algo que não era. Pois é. Né? E sustenta, né? Sustenta durante muito tempo, né? O adoecimento da família, né? Até que vem um e ele chegou a quebra. ser preso, pai, sabe? Chegou a ser preso, ela falou, soltou ele. Pois é. Mas Teve uma vez que ele pegou... vem um que decide... Diz, Nicole, desculpa, te interrompi. Não. Teve uma vez que ele chegou a pegar gasolina para poder tentar tacar fogo no filho, sabe? Ai. Então, assim, eram coisas assim, muito abusivas, nossa, demais. Até mesmo o comportamento de risco, né? A criadora adolescente. Bem difícil, né? E aí, continuando, assim, a característica, né, dessa família, desse lar disfuncional, né? Um dos pais não consegue se relacionar com os outros membros da família e efetivamente os evita, ao mesmo tempo culpando-os por essa evitação, né? É um comportamento de desresponsabilização, né, de um desses pares aí. Extrema rigidez em relação a dinheiro, religião, trabalho, uso do tempo, manifestações de afeição, sexo, televisão, serviço doméstico, esportes, política e assim por diante. Obsessão por qualquer uma dessas coisas pode impedir contato e intimidade, porque a ênfase não está em se relacionar, mas em seguir as regras. Olha só, gente, né? Olha só que interessante. Obsessão por qualquer uma dessas coisas pode impedir contato e intimidade, que é o que vocês vão ver mais lá na frente, né? Que é a potência de saúde, é o contato e a intimidade, né? Certo? Já dando spoiler aqui, que a gente vai ver mais na frente. E aí, na página 35 ainda, ela diz, né? Lá no finalzinho, as famílias disfuncionais se apresentam em muitos estilos e formas variadas, como a gente pode ver aí nas características, né? Mas todas têm um efeito nas crianças que crescem nelas. Essas crianças são, de certa forma, prejudicadas em sua capacidade de sentir e se relacionar. É o grande ponto, certo? E aí a gente vai para a página 36.
que ela faz aqui, vocês vão ver, né? Ela bota o número 1, número 2, número 3, né? Ela vai colocando, elencando alguns pontos, né? Que ela diz assim, lá na página 33, ela diz, ao longo do livro exploraremos o que é amar demais, por que o fazemos, onde aprendemos isso e como transformar nosso modo de amar em um modo mais saudável de nos relacionarmos. Examinaremos novamente as características das mulheres que amam demais, dessa vez uma por uma, tá certo? Então, a gente começou falando dos lares disfuncionais. O segundo ponto que ela coloca é esse que eu coloquei aí para vocês, tá? Que ela diz o seguinte, em geral, nós nos tornamos cuidadoras na maioria das áreas da nossa vida, se não em todas. Somos atraídas pelos necessitados, nos identificamos compassivamente com o seu sofrimento e tentamos diminuí-lo para aliviar o nosso. Faz sentido nos sentirmos mais fortemente atraídas pelos homens que parecem carentes. Se entendemos que nosso próprio desejo de sermos amadas e ajudadas está na origem dessa atração. Isso na página 36. E aí ela diz ainda, dependendo do nosso passado, reagiremos a diferentes tipos de carência, mas reagiremos com a convicção de que esse homem precisa de nossa ajuda, compaixão e sabedoria para melhorar de vida. Então, nos tornamos extremamente necessárias para esse homem, né? Então, eu não posso deixá-lo, até mesmo porque isso me dá algo muito importante, né? Que é me sentir útil, certo? Que é o que ela aponta aqui no ponto 2, lá na página 36. Tendo você mesma recebido poucos cuidados reais, tenta satisfazer indiretamente essa necessidade não suprida, se tornando uma cuidadora, especialmente de homens que parecem, de algum modo, carentes, tá? Avisem se quiserem fazer algum comentário. Então, na página 37, ela diz, não nos sentimos atraídas por homens saudáveis, que podem nos dar o que precisamos. Nós os achamos entediantes. Não sei se vocês já receberam isso no consultório, quem é psicóloga aqui, né? Eu sei que nem todas são, mas o quanto isso aparece, né? Ai, Carol, não tem graça, o sexo é, poxa vida, muito entediante, né? Não é tão assim quente, né? Com fulano que me tratava mal, que bebia que nem sei lá o quê, era muito bom, o sexo era maravilhoso, inclusive a gente vai falar sobre isso mais na frente, né? Agora ele é muito certinho, assim, novidade, né? Aquela história do amor como vício, né? A gente é viciado ao sofrimento, então, se vem um muito certinho, muito gente boa, muito saudável, mas não amo não, porque não dá aquele frio na barriga, eu não sinto perigo, então tem alguma coisa de errado, então isso não é amor, né? Enfim, certo? Isso já é um dado, certo? Sim. Eu acho engraçado como que o amor, quando é saudável, ele não causa aquele frisson, né, aquele frio na barriga das pessoas, né? Você E sente aí segurança, né? Você sente segurança, sim, né? a pessoa precisa estar naquele movimento de paixão, né, que é gerado pelo relacionamento que não é saudável, para poder estar ali empolgada e se manter naquela relação, mesmo que seja conturbada de idas e vindas, e abusos, enfim. A paixão, ela em si, ela gera esse frio na barriga, né? A paixão, o apaixonamento, o início da relação, né? Que a gente até vai falar sobre isso, quando fala do eros e ágape, né? As palavras que definem amor pelos gregos, né? Um pouquinho mais na frente. Mas a questão depois que passa por esse período de apaixonamento, onde eu conheço o outro, mesmo assim, eu viver em constante tensão, isso é uma informação importante, né? Porque isso gera sofrimento, né? No sentido de crônico, a gente não consegue permanecer nesse apaixonamento a vida toda, esse apaixonamento entre aspas, né? Esse frio na barriga, né? Eu estou vendo aqui que vocês escreveram no chat. Aí a Rosélia colocou, se fosse um bingo, eu já tinha marcado o slide todo. A Karen. Principalmente com as questões não grandiosas, como vício em álcool, violência física. Mas, perdi aqui. Mas, cadê, gente? Tá aqui.
mas todos os outros. O casal, a Rosélia, o casal tem mudado, mas a Rosélia precisou sair. Oi, minha gente, precisando sair agora para os atendimentos. No próximo encontro estarei, tarará, tarará. Até a próxima, certo. Ok. Então, na página 37, ela diz o seguinte, né? No ponto 4, ela diz: com pavor de abandono, você fará tudo para impedir que um relacionamento termine. Né? Aqueles medos que a gente falou no início, né? Ai, vontade de espirrar. Certo? Aquela história de, eu amo pelos dois, ele diz que não me ama, mas não tem problema, eu amo pelos dois, meu amor é grande demais, né? Tudo isso, o pavor de ser abandonado, né? Aí o ponto 5 que ela diz na página 38 é: quase nada é incômodo demais, toma tempo demais, ou é caro demais, se ajuda, entre aspas, o homem com quem você está envolvida. Né? A gente se despedaça para estar nessa relação, tá certo? A gente faz um esforço gigantesco, tá? Partindo para a página 39, ela diz o seguinte: vivemos na esperança de que amanhã será diferente. Gente, eu tinha uma cliente que ela dizia o seguinte: não, Carol, ele bebe demais, mas ele é uma promessa, né? Ele vai ter uma grande... ele tem uma grande possibilidade de arranjar um emprego muito bom. Era um emprego específico que, para ela, aquele emprego, ser casada com uma pessoa que tinha aquele emprego específico, era algo muito importante, era algo que, para ela, aos olhos dela, né, aquilo ali era algo valioso. Só que a pessoa alcoólatra, né, não só alcoólatra, fazia uso de drogas e tudo, e essa promessa ficava cada vez mais distante, né? Mas isso sustentou, né, ela acabou se separando e tudo, mas isso sustentou o relacionamento durante anos, essa tal promessa, né? Então, vivemos na esperança de que amanhã será diferente, né? Inclusive, ela comentou que a própria terapeuta dela na época colocou: não, mas quando ele ficar bom, ele vai ser um marido maravilhoso. Então, a própria psicóloga na época sustentou isso, né? Esse viver de amanhã, do amanhã. Não, mas é só acontecer isso, né? É só ele conseguir um emprego, né? É só ele deixar o vício, é só isso, só aquilo outro que vai dar tudo certo, nós seremos uma família maravilhosa, tal e tal e tal e tal, certo? Na verdade, esperar que ele mude é mais confortável do que mudarmos a nós mesmos em nossa vida, né? Como eu falei para vocês, eu venho de uma família disfuncional, né? E a minha mãe, ela só conseguiu tomar alguma atitude com relação ao casamento dela quando as 3 filhas já estavam praticamente formadas, já praticamente encaminhadas na vida, né? Mas não só por isso, ela só conseguiu fazer isso quando ela parou para fazer terapia. Eu não estou falando que a terapia foi a grande responsável, né? Mas no momento em que ela diz sim para olhar para si mesma e passar por um processo de autorresponsabilização, eu faço as minhas escolhas, ela conseguiu sair da relação, né? Da relação que ela vivia há 30 anos, que era uma relação abusiva. Tá certo? Então... Carol. Oi, Aline. Um trechinho aqui, um pouquinho mais acima, ela fala assim, né? Vemos cada nuance do comportamento de nosso parceiro como talvez um sinal de que ele finalmente está mudando, né? Isso. E aí, como as mulheres, né, que amam demais, tendem a se enganar. Isso. Né? Já atendi uma cliente que ela falou assim, olha, mas ele falou que estava voltando do racha, isso era uma coisa que ele nunca fazia, então, assim, ele já é outra pessoa, ele já está reconhecendo o meu valor, né? Isso. Então, assim, por uma mensagem uma mensagem que estava voltando de um racha, né? Como isso alimenta a ideia de que ele pode mudar. Exatamente, essa esperança, né? Aline, tu tá falando daqui de Fortaleza? Sim. Sim, né? Uhum. Pois é, né? Ok. Exatamente, eu vejo muito isso também, Aline,
no consultório, né? Essa esperança, pequenas coisas, pequenas... Não, gente, eu não sei vocês, mas assim, ele curtiu meu stories. Ele visualizou. Ele visualizou. Então, ele está me stalkeando, né? Ele tem interesse por mim, Uhum. né? Porque ele curtiu meu story, né? Certo? Ele se importa comigo pelas coisas que eu faço, parará, barará, tá? Aqui, ó. Você está disposta a assumir mais de 50% da responsabilidade e da culpa em qualquer relacionamento. Se não deu certo, é porque eu não fiz isso, não fiz aquilo outro, né? Eu poderia ter feito isso, e nós somos seres muito resilientes, né? Então, a gente sempre acha alguma coisa que a gente poderia ter feito diferente, né? E aí a gente não fez, então a culpa é nossa, né? E aí ela diz aqui na página 40, tá? O ponto 8. Sua autoestima é criticamente baixa. E, no fundo, você não acredita que merece ser feliz. Gente, isso é muito forte, isso vem com muita frequência. Em vez disso, acredita que deve conquistar o direito de aproveitar a vida, né? E é uma coisa que eu falo logo no comecinho do meu livro, eu digo o seguinte: ser refém é diferente de ser grata. Certo? Quando eu sou grata a algo, né, ou a alguém, né, ali termina tudo, né? Esse sentimento de gratidão, ele é suficiente por si só. Quando eu me sinto refém, eu acredito que eu tenho que dar um retorno. Eu tenho que fazer por merecer tudo aquilo que eu recebi ou aquilo que eu acredito que um dia eu vou receber. Eu tenho que fazer por merecer, né? Então, assim, por mim, eu mesma, eu não mereço todo esse amor, esse carinho, esse cuidado. Eu tenho que fazer por onde? Certo? Então, a gente fala aí de uma baixa autoestima crítica, né? Tá? Seguinte. Página 41. Sendo fortes e úteis, nós nos protegemos do pânico que surge ao estarmos à mercê dos outros. Precisamos estar com aqueles a quem podemos ajudar para que nos sintamos seguras e no controle. Escolhemos um homem que não é o que queremos e continuamos a sonhar, na esperança, né, do que vai vir amanhã. Quanto mais dolorosa forem nossas interações com um homem, maior a distração que ele nos oferece. E aí lembra muito a questão do vício, né? Um relacionamento realmente terrível tem a mesma função de uma droga muito forte. Na página 42, tá? E aí ela compara com o vício, certo? Ela faz até algumas comparações com açúcar refinado, como droga e tal, né? Página 43, tá, gente? Embora sejamos ótimas em intuir o que a outra pessoa sente, né? Que ela fala, inclusive, que psicólogos, assistente social, enfermeiro, profissionais que cuidam, né? Normalmente vêm de famílias disfuncionais, barará, barará, né? Embora sejamos ótimas em intuir o que a outra pessoa sente ou em descobrir o que ela precisa ou deveria fazer, não estamos em contato com os nossos sentimentos e somos incapazes de tomar decisões sábias sobre aspectos importantes da nossa vida. Com frequência, realmente, não sabemos quem somos e nos envolvermos em problemas dramáticos nos impede de parar para descobrir. Então, a gente responsabiliza outras pessoas por tudo que a gente está vivendo, né? E ainda a culpa é do outro, né? Eu não consigo olhar para os meus sentimentos, né? E aí a culpa é do outro no sentido assim, né? Ah, porque eu preciso cuidar de você, né? Porque você precisa de mim, porque sem que eu cuide de você, você não vai ser ninguém, né? Certo? São coisas que a gente ouvia nas famílias disfuncionais, tá certo? Ok. Depressão, alcoolismo e transtornos alimentares estão
intimamente relacionados e parecem estar geneticamente ligados. Na página 44, ela coloca, tá? Por exemplo, a maioria das pessoas anoréxicas com quem trabalhei tinha os 2 pais alcoólatras. E muitas de minhas clientes com problemas de depressão tinham pelo menos um dos pais alcoólatras. Se você veio de uma família com problemas de alcoolismo, tem 2 motivos para ficar deprimida: seu passado e suas heranças genéticas. Ironicamente, a excitação de um relacionamento com alguém com essa doença a atrai muito. E por que será, né? É algo familiar, né, para você, certo? Acho legal porque ela fala bem, assim, primeira pessoa, né? Ela fala bem conversando com a pessoa, né? Com o leitor, né? Eu gosto muito dessa forma de escrita. Tá, vamos lá ver se a gente consegue. Assim, esse primeiro capítulo, não sei se vocês observaram, mas o primeiro capítulo ela faz uma descrição muito pormenorizada do que são os lares disfuncionais, né? O que significa dizer que é a mulher que ama demais. Então, esse primeiro capítulo a gente percebe uma descrição maior, né? Então, a gente acabou utilizando mais o tempo nesse primeiro capítulo. Agora, no segundo capítulo, ela diz, né? Sexo bom em relacionamentos ruins, né? E isso eu observo, por exemplo, em relações onde existe uma questão de infidelidade frequente, certo? Onde o combinado são relações monogâmicas, então existe um sofrimento aí dessa mulher que sofre a infidelidade, certo? Só que o sexo é muito bom. Aí como é que pode? Não, ele me ama, porque o sexo é muito bom. Como assim? Né? E isso pode confundir. E aí, sobre isso, ela vai conversar um pouquinho com a gente. Ela diz o seguinte, né? Página 58. Porque aí ela vai e fala um estudo de caso, e aí eu quero que vocês leiam isso, né? Não vou trazer o estudo de caso aqui. A gente vai pular para a página 58, que é ainda no mesmo capítulo, que ela diz o seguinte: a mulher que ama demais está acostumada com traços e comportamentos negativos e se sentirá mais confortável com eles do que com seus opostos, a menos e até que se esforce muito para mudar isso em si mesma, que é através do autoconhecimento, tá certo? Aí ela diz o seguinte, ó: antes da recuperação, Antes da recuperação, a mulher que ama demais geralmente exige as características a seguir com respeito a como se sente e se relaciona sexualmente com os homens. Se a gente for olhar todos esses pontinhos aqui, que eu não vou ler um por um, para a gente conseguir aproveitar mais o tempo, o foco é sempre o outro, tá? Se o outro está gostando, como o outro quer, a sedução para atrair o outro, certo? E aí, no final, ela diz o seguinte, nesses 3 pontinhos, ela fala isso, né? Na página 59, ela diz: anseia por intimidade física, a mulher, né? Mas como teme ser envolvida e ou subjugada por suas próprias necessidades de cuidados... reserva do hotel, tá? Se precisar de mais alguma coisa, você me avisa por aqui. O teu som Desculpa. tá... A reserva aqui do hotel tá ok, né? É que era um áudio de 4 segundos, por isso que eu fui ouvir. Tudo bem. Anseia por intimidade física, mas como teme ser envolvida e ou subjugada por suas próprias necessidades de cuidados, só se sente confortável com a distância emocional criada e mantida pelo estresse do relacionamento. Fica receosa quando o homem se dispõe a estar presente para ela emocionalmente e sexualmente. Foge ou o afasta. Certo? Eu achei isso aqui bem interessante para a gente conseguir descrever, né? Quem é essa mulher que ama demais e como é que ela se relaciona no sexo, né? Sexualmente. Muitas foram ensinadas que sexo bom significa amor verdadeiro. E o sexo só pode ser satisfatório e gratificante se o relacionamento como um todo for certo para elas. Nada pode estar mais longe de ser a verdade para as mulheres que amam demais. Devido à dinâmica que opera em todos os níveis de suas interações com os homens, inclusive no nível sexual, um relacionamento ruim pode contribuir para o sexo ser excitante, apaixonado e irresistível,
na página 60, certo? E aí, assim, né? Mas como é que pode, né? E aí, o problema é que... É aqui que ela vai falar? Que aí ela diz, né? O problema é que a gente confunde muito o que é o amor. A gente define tudo, o amor é muito complexo, e a gente define tudo como sendo amor. E aí, mais na frente, ela vai fazer uma diferenciação, né? Entre... que os gregos faziam, né? Entre o eros, né? O amor eros, né? E o amor ágape, né? Deixa eu ver se é já na próxima. Não. É na outra. Mulheres que amam demais, com frequência, dizem para si mesmas que o homem com que estão envolvidas nunca foi realmente amado. Gente, quantas vezes vocês já ouviram isso? Nem pelos pais, nem pelas esposas ou namoradas anteriores. Todas foram ruins com o coitado desse homem. Por isso que ele não aprendeu ainda a amar. Aí vai aprender com quem? Com ela. Pois é, ele é um coitadinho, né? Coitadinho, coitado. Ele nunca teve oportunidade de mostrar o melhor de si, né? Uma mulher boa na vida dele, que cuidasse dele, né? Que desse um jeito nele, né? Sim. Resolvesse tudo na vida dele para que ele pudesse se tornar aquele príncipe encantado do conto do Fábio. E eu vou conseguir fazer isso, né? Aí ela diz o seguinte: nós o vemos como prejudicado e prontamente assumimos a tarefa de compensar tudo que faltou em sua vida muito antes de o conhecermos. Interpretamos sua indisponibilidade emocional, raiva, depressão, crueldade, indiferença, violência, desonestidade ou dependência como sinais de que não foi suficientemente amado. Combatemos suas falhas, seus fracassos e até mesmo sua patologia com o nosso amor. Estamos determinadas a salvá-lo com o poder do nosso amor. Olha só, né, gente? Olha só como é forte, né? A história da heroína, né? Da Mulher Maravilha, né? Tá ótimo, Cirlei. Vai sair às 3, né? Tá bom. Certo? Carol. Oi, Catherine. Pronto. Dessa passagem, quando eu estava lendo, imediatamente eu lembrei da Bela e a Fera, né? Dos ditados, que até já foi falado, né? Eu não sei se foi pela Nicole ou pela Fabi, mas assim, como essas pedagogias afetivas, elas são fortes, né? Porque a gente vê essa característica de salvar nessas mulheres que amam demais, nesses relacionamentos abusivos, mas a gente vê, de um modo geral, muito naturalizado mesmo, né? De que a gente acredita que com o nosso amor a gente vai transformar o outro, né? E aí vai para além desse tipo de adoecimento, né? Acho que perpassam tantos outros tipos de processos mesmo de subjetivação que a gente vivencia, né? A mulher. E isso que você falou da Zanello, né? Do que ela coloca da mulher olhar para o homem, né? E o homem olhar para os outros lados, né? Para as outras, os interesses, né? É tão injusto, né? Assim, você pensar, né? É muito injusto, né? Muito injusto, né? O foco. E aí, assim, eu posso fazer... Não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso. Mas como eu sou uma pessoa muito, assim, necessária, né? Eu sou uma pessoa muito necessária, eu vou dar conta e ele vai se tornar a melhor pessoa do mundo, né? Sim. E, assim, o quanto eu vejo mulheres em sofrimento, assim, como se estivessem deixando a vida para depois. Eu ia falar isso, é como se a gente se implicasse tanto, né, nesse investimento no outro, que a energia para as outras partes da nossa vida, né, vão se perdendo mesmo, né, e assim, quando eu falo isso, eu me coloco porque eu, como mulher, me percebi sendo criada dessa forma, né, porque é muito social mesmo, né, é cultural, e hoje a gente, quando olha um pouquinho de fora, a gente vê como isso é forte, né? Mulheres que sim, poderiam estar investindo em várias áreas da vida e até são muito potentes em muitas áreas, mas acreditam que só vão ser completas quando forem casadas e aquele relacionamento frutificar. Aí a custo de quê, né? O que se perde? Exatamente. Então, salvar o outro, né? Salvar o outro. E frutificar ainda, tem isso, né? Frutificar, claro. Com a mulher potente do lado, né? Existe essa fala também, né? Que por trás de um grande homem, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Isso. E como é colocada aí uma grande responsabilidade em cima dessa grande mulher, né?
tem que cuidar desse outro também, né? De certa forma, até maternar esse outro. Maternar, é. Quantas mulheres eu escuto, Carol, eu não tenho 2 filhos, eu tenho 3. Muito! Né? Eu, lem Eu eu tenho 3, não são lembrei, 2. lembrei de uma amiga, conhecida, na verdade, mais amiga da minha irmã, mas assim, terminou um relacionamento recente, e aí o cara disse que primeiro disse que queria voltar a morar no apartamento dele, eles tinham ido morar sozinha, juntos, né? E queria voltar para o apartamento dele para só namorar de novo, e aí, por fim, ele terminou o relacionamento, né? E aí ela dizendo, né, meu Deus, mas eu não sei o que ele quer mais, porque até os tênis dele eu lavava os né, falou o nome do filho, que tem 13 anos, e lavava os dele, roupa lavada, janta, como quem diz assim, como, O que né? mais eu Que ele não precisava fazer, continuou né? no relacionamento, ainda não estava, a gente faz tudo para esses homens e ainda nunca tá bom, né? É. A conversa não era comigo, eu ouvi de longe, eu pensei, ai, Senhor. Exatamente, exatamente. E... Gente, a gente vai conseguir terminar até o capítulo 2, tá? A gente só vai falar mais sobre essa parte do Eros e da Ágape para a gente fazer esse fechamento, tá? Então, quem puder segurar só um pouquinho para a gente poder fazer essa finalização, tá bom? Então, né, ela diz, o sexo... Cadê? O sexo é um dos principais modos pelos quais tentamos salvá-lo. O grau de alívio sexual que ela experimenta pode estar diretamente relacionado com o grau de desconforto que sente com o seu parceiro. Mais uma vez, uma necessidade de anestesia, né? Quando estamos envolvidas com um homem que não representa um grande desafio, a dimensão sexual também pode carecer de fogo e paixão. Aí ela fala dos gregos, né? Os gregos foram mais espertos, usaram palavras diferentes, Eros e Ágape, para distinguir esses 2 modos muito diferentes de experimentar o que chamamos de amor, né? E aí eu faço essa diferenciação aqui com vocês, ó. Tentei esquematizar aqui para vocês. O Eros, né? O verdadeiro amor é aquele onde existe, para o amor Eros, certo? Verdadeiro amor significa o quê? Desejo total, absoluto e desesperado pela pessoa amada, vista como diferente, misteriosa e até esquiva, certo? Isso significa o verdadeiro amor. Há um elemento de sofrimento, há sentimentos de excitação, arrebatamento, drama, ansiedade, tensão, mistério e anseio, né? Já o amor ágape, o verdadeiro amor, é uma parceria com a qual as 2 pessoas afetuosas estão profundamente comprometidas, partilham muitos valores básicos, interesses e objetivos, e toleram bondosamente suas diferenças individuais. Ainda no amor ágape, o verdadeiro amor, no verdadeiro amor, né, há sentimentos de serenidade, compreensão, apoio mútuo e conforto. No amor eros, a profundidade do amor é medida pela intensidade da obsessão pela pessoa. Ainda, a disposição de suportar a dor e a adversidade em prol do relacionamento. E isso significa, né, a profundidade do amor, a medida da profundidade do amor no amor eros. Já no amor ágape, né, para os gregos, a profundidade do amor é medida pela confiança e pelo respeito mútuo. Há muita alegria e experiências partilhadas. O relacionamento permite a cada uma das pessoas, né, ser mais expressiva, criativa e produtiva no mundo, né? Tudo isso na página 63, tá? Que eu coloquei no esqueminha aqui para que fosse mais fácil para vocês visualizarem, né? Então, o eros, é claro, se refere ao amor apaixonado, enquanto o ágape descreve o relacionamento estável e compromissado, livre de paixão, que existe entre 2 indivíduos que gostam muito um do outro. Para as mulheres que amam demais, né, para a paixão existir, precisa haver uma luta contínua, obstáculos a superar, uma ânsia por mais do que está disponível. Paixão significa literalmente sofrimento, e muitas vezes, quanto maior o sofrimento, maior a paixão. E aí falando das mulheres que amam demais, tá certo? Isso aí na página 63, tá bom? Deixa eu ver aqui só para a gente fechar, que já deu nosso tempo, né? Deixa eu ver aqui. Paixão, previsibilidade, tarará, e aí acaba na página 63.
Ok. Vamos finalizar aqui. A sociedade em que vivemos, isso na página 64, tá? Já no finalzinho. A sociedade em que vivemos e a mídia onipresente que cerca e satura a nossa consciência confunde constantemente os dois tipos de amor. Prometem-nos de milhares de modos que um relacionamento apaixonado, eros, nos trará contentamento e realização, ágape. De fato, a implicação é que, com paixão suficiente, um vínculo duradouro será criado. Todos os relacionamentos fracassados, baseados inicialmente em enorme paixão, atestam que essa premissa é falsa. Frustração, sofrimento e ânsia não contribuem para um relacionamento estável, duradouro e atencioso, embora certamente sejam fatores que contribuem muito para um relacionamento apaixonado. Aí olha só o pulo do gato que ela fala aqui, já na página 65, 64, 65. O preço que pagamos pela paixão é o medo. Opa, desculpa. E o próprio sofrimento e medo que alimentou o amor apaixonado também pode destruí-lo. O preço que pagamos pelo compromisso estável é o tédio. E a própria proteção e segurança que consolidam esse compromisso também podem torná-lo rígido e sem vida. Certo? O quanto isso oscila, né? A paixão gera medo e isso pode destruir a relação. O compromisso estável, no caso, né, do amor ágape, gera o tédio, que isso também pode destruir a relação, né? E aí, como é que então a gente resolve essas ambiguidades, digamos assim, né? A emoção e excitação, que não provém de excitar e ser excitado, mas de conhecer e ser conhecido, é muito rara. A maioria de nós, em relacionamentos estáveis e compromissados, se contenta com previsibilidade, conforto e companheirismo, porque teme explorar os mistérios que possuímos juntos como homens e mulheres, a exposição de nossos eus mais profundos. Contudo, em nosso medo do desconhecido, dentro de nós mesmos, dentro de nós e entre nós, ignoramos e evitamos a própria dádiva do nosso compromisso, que deixa ao nosso alcance, que é a verdadeira intimidade. Lembra, no comecinho do nosso encontro eu falei sobre intimidade, né? Que aí a Robin Norwood, ela fala que é a intimidade, que é a verdadeira intimidade, é o grande ponto que facilita as relações saudáveis, certo? Deixa eu tirar aqui para vocês. Aí, no próximo encontro, a gente vai começar pelo 3, tá? Mas deixa eu só... Como é que eu stop sharing aqui? Stop sharing. Certo? Certo. Né? O pessoal precisando sair aí por causa dos atendimentos. Então, assim, gente, vocês estão vendo, né, como esse livro, a gente só lê os 2 primeiros capítulos, né? Como ele traz reflexões importantíssimas para os relacionamentos de uma forma em geral, e aí eu não digo só para as psicólogas, terapeutas aqui que atendem no consultório, né, ou de alguma outra forma, e lidam com casais e pessoas em sofrimento devido aos relacionamentos amorosos, mas para nós mesmos, né? Aqui todas mulheres, né? Para nós mesmos, como faz a gente refletir como é que nossas relações estão se dando, né? Ok, gente? Aí o pessoal que tem atendimento tá avisando aí que vai sair. Eu queria só fazer uma fotinha da gente aqui, fazer um print. Cadê? Junta aí, sorri aí, pessoal. Cheese! Depois eu mando no nosso grupo. Um pessoal já saiu, certo? Mas agradecer a vocês pelo nosso encontro. Eu tento realmente... Aí, Renato, tu apareceu só agora. Vou fazer outra, peraí. Sorri. X. X. Renata estava aqui na sala agorinha, né? Na supervisão. E é isso, né, gente? Eu tento realmente seguir realmente o nosso horário direitinho, tá? Porque eu sei que vocês têm os compromissos de vocês, mas às vezes sai um pouquinho do tempo. Viu? Muito obrigada para vocês também pelo encontro. Próximo mês a gente se encontra novamente, viu? Boa semana para vocês. Legal. Obrigada, Carol. Carol. Obrigada, boa tarde para todas. Até a próxima. Carol.
Obrigada, bom. Marcele, Aline, valeu. Sandra, Denise, Karen. Maria Lucrécia, obrigada, viu? Sônia, saudade de você. Então, saudade aí também. Que bom que você Tá. conseguiu, né? Consegui, cheguei um pouquinho tarde, mas cheguei. Mas deu. Aí eu Batendo depois até... compartilho É, o tá bom. vídeo. Viu? Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo, tchau, tchau.